crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. E olha só o nosso tema, o tema da aula de hoje está bem interessante. Ler para interpretar e divertir. A gente vai aproveitar hoje uma leitura de uma lenda, tá? E vamos nos divertir com essa lenda, tá? Descobrir algumas coisas dessa lenda vai ser bem interessante. Para tornar essa aula mais inclusiva, logo aqui deste lado está Maria Helena. Maria Helena vai levar essa aula a mais pessoas. Muito obrigada, Maria Helena. Maria Helena é intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. E no chat, para verificar a participação de vocês, todos os dias a professora Eli Graciele está aí verificando quem está participando. Então vamos dar um bom dia para a professora. Bom dia, professora Eli. Bom dia, professora Esté. Bom dia, estudantes do segundo ano. Já estou aqui aguardando a participação de vocês. O William, a Júlia já está por aqui, professora Esté, já passou, está aqui no chat e já deu o bom dia deles. Bom dia, William. Bom dia, Júlia. Bom dia, crianças. Vamos para a nossa aula. Olha os recadinhos que não podem faltar, não é? Todos os dias a gente lembra que esta aula está sendo exibida ao vivo pela TV Nova Nordeste 22.2, tá? Posteriormente, essa aula vai estar também no YouTube, no canal Educa Recife. E você também tem o aplicativo, onde a gente tem um repositório de aulas que você pode acessar a hora que você quiser, tá certo? Olha aí já o QR Code aparecendo. Se você ainda não baixou o aplicativo, aproveita agora, tá? Posiciona aí seu celular, liga a câmera e aponta para esse QR Code para baixar o aplicativo do Educa Recife. Não fique sem esse aplicativo, porque o repositório de todas as aulas está lá, tá? No aplicativo. E além de outras coisas, né? Como a árvore de livros, algumas atividades que você não pode perder. O material é esse, estamos no 3º volume do Aprender Sempre. Vamos ao tema da nossa aula agora. Organize seu material, um cantinho aí bem sossegado, para não perder nenhum detalhe dessa aula. Vamos lá? Vamos começar com o CPN, que é um projeto da professora Keise Marinho, tá? E que a gente também abraçou esse projeto, achamos bem interessante esse projeto, que é Conhecendo Palavras Novas. Talvez a palavra que eu vou colocar aqui você já conheça, mas existe alguns estudantes que ainda não ouviram ou que não conhecem essa palavra, tá? Olha aí as duas palavrinhas que a gente escolheu, que inclusive está na lenda que a gente vai conhecer hoje. Inusitado e cooperando. Então, pensa aí nessas duas palavras que no final a gente vai verificar essas duas palavras aí juntos, tá? Vamos às lendas africanas. Falamos das lendas brasileiras, falamos das lendas indígenas e hoje não será diferente. Vamos falar também das lendas africanas, não é? Falamos da contribuição de 3 povos para o nosso país. A gente falou que tem a contribuição europeia, a contribuição africana e a contribuição indígena, tá? Que faz o nosso povo e a cultura também do nosso povo, porque eles trouxeram muitas coisas, tá? De lá para nós. Então, com as lendas também não foi diferente. E o interessante, não é, que as lendas, aí você está verificando aí o continente africano, tá? Os países da África. Então, lá também tinham lendas. Lá as pessoas também contavam histórias, não é? Assim como no Brasil, assim como em outros lugares. E o interessante é que as lendas africanas, né, as lendas, né, elas são um conjunto de mitos, não é? E de personagens que nasceram da imaginação de um povo, da imaginação coletiva até,
Eu falei para vocês que as pessoas se reuniam, não é, aqui no Brasil, nas zonas rurais para contar história à noite. Em alguns lugares não tinha luz, era a luz do candeeiro, né? E a mesma coisa aconteceu com os povos africanos, né? Era uma verdadeira tradição que era passada de geração para geração. E o interessante é que na África tem um personagem chamado griot. Tá? O griot era aquele contador de história, era aquela pessoa que ensinava música, que ensinava a usar os instrumentos, a cantar, a brincar, tá? Mas ele passava tudo através da oralidade. E é uma pessoa que é respeitada até os dias de hoje, porque o poder da palavra lá é muito valorizado. Então a gente vai conhecer uma lenda e você vai gostar muito de compreender a lenda africana que a gente trouxe hoje. É por meio, né, dessas lendas, dessas histórias narradas pelos mais velhos, pelos contadores de histórias, ou griots, né, que eu falei para vocês, que as crianças aprendem as lendas na África, tá? Aqui a gente conta as histórias, os mais velhos contam as histórias. Lá na África tem um personagem principal, que é o griot, que é um contador de histórias. Aí a gente vai conhecer agora a lenda do Ubuntu. Preste atenção nos detalhes dessa lenda, nessa leitura, porque no final da história a gente vai fazer um reconto e eu vou precisar da sua ajuda aí, tá certo? Então fica bem atento, responde aí no chat que a professora Eli vai trazer aqui pra gente tudo que ela souber de vocês, tá bom? Então vamos começar a nossa leitura. Preste atenção nos detalhes, não esqueça que os detalhes de uma história é bem importante, que a gente precisa guardar na memória para poder posteriormente saber contar essa história, recontar essa história, desenhar essa história, não é? Trazer essa história de várias maneiras, tá? Vamos lá? Um antropólogo visitou um povoado africano. Ele quis conhecer a cultura, não é? Sua cultura, a cultura da África. Foi assim que lhe ocorreu uma brincadeira para as crianças. Ele colocou um cesto de frutas perto de uma árvore e disse: a primeira criança que chegar à árvore ficará com um cesto de frutas. Olha só, as crianças estavam todas reunidas lá brincando e ele observou as crianças e pensou: vou criar uma brincadeira. E qual foi a brincadeira que ele pensou? Colocar um cesto embaixo de uma árvore cheio de frutas. É claro, não é? Que em algumas brincadeiras a gente pensa muito na competição. Mas será que na lenda do Ubuntu foi assim que as crianças pensaram? Se eu estivesse lá, eu acho que eu corria logo para pegar a cesta. Eu ia ser a primeira a chegar na árvore. Mas será que ocorreu isso mesmo? Vamos verificar. Mas quando o homem deu o sinal para que começassem a corrida em direção ao cesto, aconteceu algo inusitado. As crianças deram as mãos umas às outras e começaram a correr juntas. Ao chegarem ao mesmo tempo, desfrutaram do prêmio. Elas se sentaram e repartiram as frutas. Olha só que legal. Correram juntas, elas não tiveram o mesmo pensamento que eu, de sair correndo, não é? E ser a primeira para pegar a cesta de frutas. Ela teve um pensamento, elas tiveram um pensamento que coletivo. E o homem ficou impressionado. Vamos verificar o que foi que esse antropólogo, esse pesquisador pensou na hora? O antropólogo lhe perguntou por que tinham feito isso, quando somente uma criança poderia ter ficado com todo o cesto de frutas. Uma delas respondeu: Ubuntu. Como um de nós poderia ficar feliz se o resto estivesse triste? Olha só, que pensamento legal.
O homem ficou impressionado com a resposta sensata desse pequeno. Ubuntu é uma antiga palavra africana que na cultura Zulu, Xhosa, significa sou quem sou porque somos todos nós. É uma filosofia que consiste em acreditar que cooperando se consegue harmonia, já que assim a felicidade de todos é alcançada. Ubuntu para você. Texto adaptado para fins didáticos. E aí, professora Eli, o que foi que a senhora achou dessa lenda africana, desse Ubuntu? Eu gostei e também aprendi o significado de Ubuntu. Geralmente a gente escuta muito as pessoas falarem Ubuntu, mas não tanto sobre o significado dessa palavra, que é todo mundo junto. Como a senhora falou aí na história, foi bem interessante que as crianças elas trabalharam em conjunto e não de forma individual. Elas fizeram juntos para o bem de todas. Todas poderiam ali compartilhar. Muito legal, professora Alice, que a senhora trouxe, não é? A cooperação, todo mundo junto, em união, com o mesmo objetivo. Olha que coisa legal, até nas brincadeiras a gente pode pensar, não é, no Ubuntu. Muito interessante. E agora, que tal a gente fazer um reconto da história? Memorizou aí, pensou como foi que tudo aconteceu? Eu vou colocar algumas imagens aqui e você vai me responder aí em casa, seguindo a ordem, fazendo esse reconto, que eu achei bem interessante essa lenda. Olha as imagens aí. Será que começou já com o cesto de frutas a história? Ou será que começou com um antropólogo, não é? Aí no povoado africano, não é? Numa savana talvez. Ou será que começou com essa palavrinha mágica aí, Ubuntu? Ou foi com as crianças reunidas? Ou as crianças já estavam de mão dadas no início da história? Lembram? Vamos verificar. Eu tenho certeza que você já me disse que tudo começou quando um antropólogo, um pesquisador, chegou no continente africano, em algum país lá da África, e observou as crianças brincando. E aí surgiu a ideia de quê? Quando ele viu as crianças brincando, ele teve uma ideia. Já sei, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um cesto de fruta embaixo de uma árvore e tenho certeza que as crianças vão gostar dessa brincadeira, porque afinal de contas, crianças gostam muito de competir, não é isso mesmo? As crianças gostam de competir, mas em alguns momentos é importante a cooperação. É muito interessante a cooperação porque a gente pode chegar junto a um bem comum, tá? E o que foi que aconteceu? As crianças realmente deram as mãos. O pensamento dessas crianças era de cooperação e elas deram as mãos e correram juntinhas e desfrutaram de quê? Todo mundo junto de um bem comum. Ubuntu significa humanidade para todos. E agora que você já fez o reconto, que eu tenho certeza que você acertou aí em casa, a gente vai pensar em algumas coisas. Primeira coisa, inusitado. Na lenda eu falei de algo inusitado que o antropólogo descobriu. E o que é algo inusitado, professora? É o que não é usual, é algo incomum, que não acontece diariamente, normalmente, várias vezes, tá? É algo inusitado. E a gente agora vai verificar essa palavrinha em uma frase. Ontem aconteceu algo inusitado, algo incomum na minha escola. Então, guarda aí essa palavrinha no seu banco de palavras novas. E agora, cooperando. Eu tenho certeza que você já disse o que é cooperar. Cooperar é contribuir, é ajudar,
é auxiliar outras pessoas em uma determinada missão, em uma determinada tarefa, tá? Assim como as crianças fizeram na lenda do Ubuntu. Cooperando, vamos agora para uma frase onde a palavra cooperando aí está modificada. A gente utilizou um sinônimo de cooperar, tá? Vamos lá. Elisa estava ajudando no projeto da escola. Então, ajudar, ajudando é o mesmo que cooperando. Elisa estava cooperando no projeto da escola. Guarde aí a palavra cooperando no seu banco de palavras. Não esqueça dela. Agora a gente vai pensar um pouquinho na lenda. Qual foi o título da lenda? Já respondeu aí? Ubuntu. Ubuntu para você. Qual o significado da palavra Ubuntu? Ubuntu significa cooperar, ajudar, pensar no bem comum. É a mesma coisa que humanidade para todos. Que lição o antropólogo aprendeu naquele dia? Já tenho certeza que você já sabe e já disse aí que quando a gente se une, quando a gente se ajuda, a gente chega ao bem coletivo. A felicidade de um pode ser multiplicada com a felicidade de todos. Então, Ubuntu, a vitória individual traz benefícios apenas para um membro e a vitória coletiva beneficia a todos. Como é bom a gente pensar no outro, não é? Na coletividade. Sugestão de leitura como atividade para a gente terminar a nossa aula. A gente falou aí da brincadeira que o antropólogo trouxe, não é? Mas na árvore de livro tem um livrinho bem interessante que tem 12 brincadeiras indígenas e africanas. Então aproveita para fazer essa leitura aí junto com o papai, com a mamãe, com os coleguinhas, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.